Saudações, pessoas. Eu sou o professor Lutero. Essa é uma aula de Química, do conteúdo de Química Geral. Entramos no tópico de interações atômicas e moleculares. Estamos falando agora de ligações químicas. Nesta aula, eu trataria do assunto de ligação iônica e ligação metálica. Tá? Então, vamos lá. Como eu tinha dito, né, o tipo de ligação química é definido em função da combinação que a gente faz de diferentes tipos de átomos e suas tendências. Então, para explicar e definir o tipo de ligação química que vai acontecer, a gente separa os elementos químicos em dois grandes grupos, né? O grupo dos elementos químicos que tem tendência de ganhar elétrons, chamados de ametais, e os elementos químicos que têm tendência de perder elétrons, chamados de metais. Então, dependendo de como a gente combina elementos desses dois grupos, podemos formar uma das três ligações descritas, tá? A ligação iônica é formada por elementos químicos que têm tendência de perder elétrons com elementos químicos que têm tendência de ganhar elétrons, tá? Ou seja, um metal num metal, tá? Consideramos que esses elementos químicos perdem ou ganham seus respectivos elétrons e interagem os íons, ou seja, as espécies químicas com carga, tá? Então é uma interação entre íons, por isso que chamamos de ligação iônica, tá? Como a gente consegue prever qual vai ser a fórmula de uma substância iônica? Nós precisamos prever quantos elétrons o elemento químico vai ganhar ou perder, como eu tinha dito, tá? A gente pode olhar na configuração eletrônica de um determinado elemento químico ou através da família de um determinado elemento químico. Como eu disse na aula introducional, né, os elementos químicos têm tendência de perder ou ganhar elétrons buscando ficar com a configuração eletrônica de um gás nobre. Então, dependendo da quantidade de elétrons que eles têm na camada de valência, compensa mais para eles ganhar ou perder elétrons, buscando essa estabilidade. Se ele tem poucos elétrons na camada de valência, né, ou seja, se um elemento químico vem depois do neônio e tem até uns 2, 3 elétrons aqui na camada de valência, compensa mais energicamente esse elemento químico perder esses 2, 3 elétrons do que ganhar 5, 6 elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, se ele tem poucos elétrons na camada de valência, a tendência é que ele perca esses elétrons para ficar com o nível anterior completo. Em contrapartida, se esse elemento já tem uma quantidade mais elevada de elétrons, né, 6, 7 elétrons na camada de valência, perder uma quantidade muito grande de elétrons também demanda uma certa quantidade de energia, né? Lembra, a gente discutiu da energia de ionização, certo? Quanto mais elétrons eu tiro de um átomo, mais energia eu tenho que fornecer, certo? Então, compensa mais para esse elemento químico ganhar elétrons e completar essa camada, tá? Do que perder esses elétrons. Então, elétrons que têm uma grande quantidade de elementos químicos, átomos que têm uma grande quantidade de elétrons na camada de valência, em geral tendem a ganhar elétrons. Elementos químicos, átomos que têm poucos elétrons na sua camada de valência, têm uma tendência de perder elétrons. Vamos olhar para os elementos representativos, vou passar um panorama geral para vocês, tá? Então, é assim. Elementos, em geral, tá? Generalizando, da família 1A, 2A e 3A, esses aqui tendem a perder elétrons, tá? Lembrando, as famílias dos elementos representativos, né, equivalem à quantidade de elétrons na camada de valência desses elementos. Então, os elementos da família 1A têm 1 elétron na camada de valência, da família 2A, 2 elétrons na camada de valência, da família 3A, 3 elétrons na camada de valência. Lembra? Elementos que têm poucos elétrons na camada de valência. Estes elementos tendem a perder elétrons. Quantos elétrons eles perderão? Eles perderão os elétrons que eles têm na camada de valência. Assim, a camada, né, o nível anterior já está completo, ela vai ficar completinha, ele perde esses elétrons e ganha estabilidade a partir daí. E aí ele vira uma espécie química que tem carga, essa espécie química que tem carga interage com outras espécies químicas que tem carga, né, em geral, que tem carga oposta, tá? É aí que está o princípio da ligação iônica. Bom, então, a partir da família 4A, 5A, 6A e 7A, a 8A não, né? Porque a 8A são os gases nobres, eles já são estáveis.
estes terão tendência de ganhar elétrons, tá? Essa tendência vai mudando conforme a gente desce na tabela periódica, tá? É uma questão de propriedades periódicas, mas costumamos trabalhar, né? A grande abundância dos elementos químicos das substâncias formadas são os elementos que estão aqui, né? Mais acima, que tem menor quantidade de partículas. Então essa generalização que eu estou passando para vocês costuma funcionar bem na previsão, tá? De quantos elétrons o elemento químico vai perder ou ganhar, ou que tipo de ligação química ele vai fazer, tá? Quantos elétrons esses elementos tendem a ganhar? A quantidade que falta para eles ficarem com 8 elétrons na camada de valência. Então, se o elemento da família 4A, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Da família 5A, 5 elétrons na camada de valência. 6A, 6 elétrons na camada de valência. 7A, 7 elétrons na camada de valência. Então, se um elemento químico está na família 7A, tem 7 elétrons na camada de valência, falta só um elétron para ele ficar com 8 elétrons na camada de valência, ou seja, para completar o seu octeto, né, considerando a regra do octeto, para ficar com a configuração eletrônica de um gás nobre. Então esse elemento químico vai ganhar apenas um elétron. Na família 6A ganha 2 elétrons, na família 5A, 3 elétrons. É por aí, tá? A partir daí a gente já consegue simplificar a nossa percepção, tá? E aí a gente tem fórmulas diferentes para conseguir prever o que estava acontecendo, né? Temos a fórmula eletrônica e a fórmula de Lewis, esse cara aqui que ajudou a gente a propor a regra do octeto. Então, através disso aqui, a gente consegue entender melhor como acontece a ligação química. Como a gente faz e prevê essa ligação química, né? Primeiro, a gente descobre qual é a carga dos elementos químicos, quais são as cargas dos elementos químicos que estão participando da interação. E, no segundo momento, a gente tem de descobrir a proporção entre um elemento e outro elemento químico. O composto iônico, ou seja, a combinação entre íons positivos e íons negativos, tem que terminar numa anulação de cargas, ou seja, eu preciso ter a mesma quantidade de cargas positivas e negativas dentro de um mesmo composto iônico, tá? O composto iônico final é um composto neutro, tá? Estão interagindo íons, porém, um composto final tem que ser um composto neutro. Então, eu tenho que ter a mesma quantidade de cargas positivas e de cargas negativas nesse composto. Para isso, a forma mais simples, mais direta de fazer isso é o cruzamento de cargas. Então, no primeiro momento, descobrimos qual é a quantidade de carga que existe aqui no elemento Y, por exemplo, qual é a quantidade de carga que tem no elemento X, por exemplo. E aí nós fazemos o cruzamento de cargas, né? A gente pega esse número aqui e joga lá para baixo, pega esse número aqui e joga lá para baixo. E aí a gente determina a quantidade de substâncias positivas, né? De átomos positivos, de íons negativos dentro dessa substância iônica. Vamos ver alguns exemplos aqui para entender melhor o que está acontecendo. Então aqui eu vou juntar o cálcio com o cloro, tá? Então, aqui eu tenho as famílias deles, já consigo saber a quantidade de elétrons que eles têm na camada de valência e que eles podem perder ou ganhar, tá? Lembrando, se eu tiver dois elementos que têm tendência de perder elétrons, a ligação é metálica, não é iônica. Se eu tiver dois elementos que têm tendência de ganhar elétrons, a ligação é covalente, não é iônica, tá bom? Então, vamos lá. Cálcio, família 2A, então ele tem 2 elétrons na camada de valência, né? Até 3A a tendência de perder em geral, então ele vai perder quantos elétrons? 2. Então a carga dele ficará 2 mais. Mas ele perdeu cargas negativas, não se esqueça. Elétrons possuem cargas negativas. Se eu perco elétrons, perco cargas negativas, consequentemente fico positivo. Então ele está positivo. E eu vou juntar ele com o cloro. Família 7A, então ele tem 7 elétrons na camada de valência, falta um elétron para ele ficar com 8, coloco um aqui. Esse 1 não há necessidade de ser representado, tá? Você pode colocar só o sinal de menos. Então, para descobrir qual vai ser a forma dessa substância, de forma direta, rápida, né, nós fazemos o cruzamento de cargas. Pega esse número 2 que está aqui na frente da carga positiva, joga lá embaixo do cloro. Pega esse 1 aqui, que está na carga negativa, joga lá embaixo do cloro, do cálcio. E aí ficaremos com a forma Ca. Aí tem o número 1 aqui, né? O 1. Cl2. O número 1 geralmente a gente não representa, então a forma ficaria assim, CaCl2. Essa é a fórmula iônica desse composto, tá? Do cloreto de cálcio, formado por cálcio e cloro. Tudo bem? Bom, e aí, por que a gente faz esse cruzamento de cargas? Porque assim é uma forma direta, simples, rápida, que a gente não precisa ficar pensando muito
né, nas quantidades dos elementos para igualar a quantidade de cargas. Perceba, o cálcio tem 2 cargas positivas, o cloro tem uma carga negativa. Então, para eu ter 2 cargas negativas, né, e contrabalancear as 2 cargas positivas do cálcio, eu preciso ter 2 cloros. Cada cloro tem uma carga negativa, agora eu tenho 2 cargas negativas, e isso contrabalanceia a carga positiva do cálcio. Por isso a gente faz o cruzamento de cargas. De forma simples e direta. E aí a gente determina a proporção entre os metais e ametais dentro do meu composto iônico. Vamos lá então. Aqui o cálcio novamente. Ca2+, né? Tem 2 elétrons na camada de valência. Tendência de perder. O oxigênio, família 6A. Faltam 2 elétrons, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Faltam 2 para completar 8, para completar o octeto. 2 menos. Aqui, né, ó, tem 2 cargas positivas e 2 negativas. Então, só preciso de um de cada. Né? Mas se eu cruzar as cargas, eu chego lá também. Ó. Esse 2 vai lá para baixo do oxigênio. Esse 2 do oxigênio vai lá para baixo do cálcio. A gente faz isso para anular as cargas. Tá? Para neutralizar as cargas. Para ter a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Então, no primeiro momento fica Ca2O2. Tá vendo que eu tenho a mesma quantidade de cálcio e de oxigênio? Então, posso simplificar, né? Preciso de um de cada. Então, a fórmula iônica desse cara é essa, Cal, CaO, óxido de cálcio. Bom, continuando então, alguns um pouco diferentes, ó. O alumínio, família 3A, ainda tem tendência de perder elétrons, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Ó. Quando a gente começa a encontrar alguns com umas diferenças um pouco maiores, aí começa a se justificar um pouco mais o cruzamento de cargas, tá? Começa a facilitar um pouco mais a nossa vida, né? Ó. Pego 3, que é a carga do alumínio, jogo lá embaixo do oxigênio. Pego 2, que é a carga do oxigênio, jogo lá embaixo do alumínio. Então, a forma iônica dele fica Al, o 2 veio aqui do oxigênio, 2, ó, 3, tá? E por que ele tem essa forma, né? Bom, cada alumínio tem 3 cargas positivas, cada oxigênio tem 2 cargas negativas. Bom, se eu multiplicar 2 por 3, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6 também. Então, se eu tenho 2 alumínios, eu teria no total 6 cargas positivas. Para ter 6 cargas negativas, eu preciso ter 3 oxigênios. Então, esse balanceamento, né, ajuda a gente a entender, né, já prever qual vai ser a proporção de um metal para um metal. Para finalizar, fazer essa última aqui, ó. Al3+, o alumínio da família 3+, mais o flúor, ó, família 7A, menos, né? Lembrando, não precisa apresentar o número 1 geralmente, tá? Ele é redundante ali no processo. Então, o 3 vem aqui para baixo do flúor, esse número 1 invisível do flúor vem para baixo do alumínio, ficaria como F3, tá? Essas são as fórmulas iônicas desses compostos que eu mostrei para vocês. Tudo bem? Bom, os compostos iônicos não formam unidades, tá? Eles formam retículos, como tinha falado antes, na aula anterior, inclusive. Eles formam aglomerados de espécies químicas positivas e negativas. Então, o que a gente determina aqui nessas fórmulas iônicas é a proporção. Dentro de um aglomerado eu tenho, né, 3 átomos de oxigênio para cada 2 átomos de alumínio, 2 átomos de cloro para cada 1 átomo de cálcio. A proporção, né, relacional entre metais e ametais dentro do composto iônico formado final, tá? O que eles formam são o quê? Aglomerados de substâncias, né, ou de espécies químicas positivas ao redor das espécies químicas negativas, negativas ao redor das espécies químicas positivas. Isso vai formando o que a gente chama de retículos, tá? Ó, esses retículos aqui são organizações tridimensionais, né, espaciais, porque são estáticas, eles ficam parados em geral, tá? Não tem muito movimento. E aí esses retículos, né, a depender do tamanho dos elementos químicos que estão interagindo e da proporção entre eles, vão formando diferentes formas, diferentes formatos de substâncias
e todas elas formando, em geral, estruturas cristalinas. Essas diferentes formas vão dando, em função, né, da eletronegatividade diferente dos elementos químicos que estão interagindo, do tamanho deles, durezas diferentes para os cristais enxergados, tá? E propriedades diferentes para os cristais enxergados também, e formatos diferentes para os cristais enxergados. Então, quando eu pego uma rocha, por exemplo, né, ela tem uma estrutura cristalina em geral. E essa estrutura cristalina se dá em função de átomos fazendo ligação iônica. Tá? A composição, né, dessa rocha vai definir a propriedade dessa rocha. Então, olhando para a cor dessa rocha, a gente consegue já pensar qual é a composição dela. O formato dos cristais que foram formados, né, a forma específica, se é mais retangular, se é mais laminar, né, se ajuda a conduzir ou não a eletricidade, se ela se deforma ou não, né, se é fácil de quebrar ou difícil de quebrar. Isso vai ajudando a gente a definir a composição, quais desses metais ou metais a gente usou a natureza utilizou na formação desse cristal específico. Tá? Então, substâncias iônicas em geral fazem isso. Tá? E isso caracteriza o quê? As propriedades específicas de substâncias iônicas. Então, quando vamos identificar uma substância no laboratório, por exemplo, tá? A gente olha de novo para suas características, para suas propriedades. E aí, quando a gente investiga atomicamente, né, olha a composição de um determinado material, a gente consegue explicar o porquê que uma substância se comporta de determinada forma. As substâncias iônicas têm uma certa tendência de se comportar assim. Primeiro, possuem elevados pontos de fusão e ebulição. Tá? Então, eles formam retículos cristalinos. Tá? Esses retículos cristalinos vão ganhando elevada estabilidade. Então, não é tão fácil desestabilizar esses retículos, porque eu vou aumentando a estabilidade conforme eu aumento a quantidade de retículos que eu tenho conglomerados. Então, isso me dá uma energia de rede, né? Eu tenho várias redes se unindo, uma energia de rede que vai trazendo elevada estabilidade para aquele composto. Isso faz com que eles tenham uma tendência de serem sólidos à temperatura ambiente. Eles estão estáveis dessa forma. Lembra a busca por estabilidade? Se eles estão estáveis dessa forma, eles não vão querer sair dali tão facilmente. Então, eu preciso fornecer muita energia para conseguir mover aquilo. Então, geralmente, eles têm dureza elevada. E se eu quiser derreter esses sólidos, né, transformar eles para o estado líquido, por exemplo, preciso fornecer muita energia. Isso significa que os pontos de fusão e ebulição deles são muito elevados. Tá? Então, pontos de fusão e ebulição elevados se deve à grande energia de rede, né, a grande estabilidade que eles têm em função dessas cargas positivas e negativas aglomeradas no espaço de forma organizada. Tá? Bom, além de ele terem elevados pontos de fusão e ebulição, isso significa 800, 900 graus Celsius para derreter uma paradinha dessas. Tá? Eles conduzem eletricidade só quando dissolvidos ou quando no estado líquido. Quando eles estão no estado sólido, eles não conduzem eletricidade. Os elétrons estão presos dentro do cristal. Então, os cristais, em geral, não conduzem eletricidade. Eu tinha falado da produção de eletricidade. Alguns cristais possuem propriedade piezoelétrica. Né? Quando eu deformo o retículo cristalino, ele gera uma certa movimentação elétrica e se eu colocar eletricidade dentro desse cristal, ele pode se deformar. Acontece em alguns quartzos que a gente usa em relógios, por exemplo, né? Propriedade piezoelétrica. É o que explica porque a gente toma choque também quando bate o cotovelo. Nosso osso também tem essa propriedade piezoelétrica, você está tomando choque mesmo, de fato. Mas quando eles estão em estado sólido em geral, os elétrons estão presos dentro desse retículo. Tá? Porém, se eles forem para o estado líquido, eu desprendo esses íons, né? Íons, substâncias com carga. E íons soltos, íons desprendidos,
são caminhos para os elétrons passarem. Então, eles são bons condutores de eletricidade. Quando? Quando estão no estado líquido, ou seja, se eu conseguir derreter essas substâncias a 900 graus Celsius, 800, 1000 graus Celsius, no estado líquido, eles serão bons condutores de eletricidade. E apesar deles terem temperaturas elevadas de fusão e ebulição, né, eu consigo dissolver essas substâncias com certa facilidade. A água, ela é polar, né? A gente vai falar disso assim que eu falar de ligação covalente, eu vou explicar melhor essa propriedade da polaridade, né? Principalmente um pouco antes de interações intermoleculares. Mas a água é polar, ou seja, ela tem mais elétrons de um lado dela do que do outro, tá? E ela é muito polar. E essa polaridade da água permite que quando ela interaja com alguns sais em específico, ela consiga separar esses sais com certa facilidade, tá? E ela consegue dissolver esses sais. Então, apesar de eu ter elevado o ponto de ebulição, elevado o ponto de fusão para essas substâncias que são substâncias iônicas, algumas delas podem ser dissolvidas, né, em solventes polares. A água, que é um solvente fortemente polar, consegue dissolver alguns sais, né, alguns compostos iônicos com certa facilidade, tá? Como consegue dissolver, consegue separar de novo, tem íons separados, íons disponíveis, íons flutuantes, tem um caminho para os elétrons passarem, são bons condutores de eletricidade. Então, conduzem eletricidade quando dissolvidos ou quando no estado líquido. Se eu dissolvo esses compostos ou se eu derreto esses compostos, tenho íons livres, tenho íons disponíveis, caminho para os elétrons passarem, são bons condutores de eletricidade. No estado sólido, no formato cristalino, os elétrons estão presos aos retículos cristalinos, não conduz eletricidade. E possuem dureza elevada, né? Essas formas cristalinas, dificilmente você consegue deformá-las, você consegue quebrá-las, né? Se você fornecer muita força, mas deformar você não consegue. Isso se dá à sua dureza elevada. Os átomos ficam bem presos, bem juntinhos, fortemente, tá? Propriedade de dissolução dos sais a gente falará um pouco mais para frente quando começarmos funções inorgânicas, tá? Para finalizar, falarei rapidamente da ligação metálica, aqui é bem simples, bem rápido, tá? A ligação metálica se dá quando tenho dois metais, né, interagindo no mesmo elemento químico ou de diferentes elementos químicos que podem formar ligas metálicas, por exemplo, tá? A teoria que explica por que esses metais ficam juntos, né, eles têm tendência de perder elétrons, é que os elétrons não vão embora, eles ficam ao redor desses átomos, né? Eu tenho então esses átomos que têm tendência de perder elétrons, que são os metais, eles perdem esses elétrons, então eles ficam positivos, os elétrons vão embora. Onde eles ficam? Eles ficam rondando, flutuando ao redor desses átomos positivos dentro dos metais, formando uma nuvem eletrônica. Então é a teoria da nuvem eletrônica que ajuda a gente a explicar as ligações metálicas, tá? De forma superficial, tá bom? Isso aqui a gente consegue se aprofundar muito mais em teoria de bandas e afins quando a gente olha para a teoria do orbital molecular, tá? Quando a gente vai mais a fundo na estrutura química. Mas isso aqui já é o suficiente para a gente explicar o que é necessário a nível básico, tá? E isso aqui explica as propriedades dos metais em geral. Tá? Então, eles também possuem elevados pontos de fusão e ebulição, tá? Em geral, os metais, só o mercúrio que é uma exceção. Tá? Eu tenho aglomerados de átomos tendem a trazer estabilidades elevadas também. Tá? Quando eu tenho muitos elementos químicos fazendo o mesmo tipo de interação, isso tende a aumentar a estabilidade, né, pela quantidade em si, tá? Quanto maior a quantidade, maior a estabilidade. Em geral, é muita interação somatizada ali, né, no meio. Eles tendem a ser maleáveis, ou seja, consigo entortar, eles não têm uma dureza tão elevada quanto os cristais, não é mesmo? Os cristais, se eu tento entortar, não entorta, eles quebram, né? Haja força para quebrar alguns cristais, né? Mas se você inquirir força suficiente, ele quebra. Os metais não, se você imprimir força suficiente, eles entortam.
né? Isso é uma maleabilidade. A gente explica isso em função do espaçamento que existem entre os diferentes átomos positivos, né? Existe uma nuvem eletrônica separando esses átomos positivos, metais que perderam esses elétrons. Então, esse espaçamento, né, explica essa possibilidade de eu deformar essa substância. Ela tem espaço para deformação, né? Na ligação iônica elas ficam mais juntinhas, as cargas positivas e negativas. E eles são bons condutores de calor e eletricidade, mesmo quando eles estão no estado sólido. Tá? Os iônicos no estado sólido não conduzem eletricidade, né? Só quando eu separo os íons. Para metais, né, como eu tenho essas nuvens eletrônicas, essas nuvens eletrônicas já são caminho para os elétrons passarem, né? Eletricidade e elétrons caminhando. Então, isso já possibilita uma boa condução de eletricidade, em geral, das substâncias metálicas. Tá bom? Por hoje é só. Próxima aula a gente fala de ligações covalentes. Iniciamos. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.